Oi, pessoal. A gente dá início agora, então, ao vídeo em que eu vou exemplificar, né, com pranchas de apresentação, todo o conteúdo de linguagem visual e essa abordagem dos aspectos que a gente já viu anteriormente. Né? Então, o objetivo dessa apresentação é justamente esse de trazer exemplos de pranchas de projeto, né? Então, não são apenas projetos de design, então são projetos de arquitetura, de outras áreas que fazem essa exposição de uma sequência de desenvolvimento de um projeto em forma de uma prancha unificada. E aí aqui, os aspectos morfológicos que foram apresentados nos vídeos anteriores, sobre a introdução de linguagem visual, o sobre a cor como um dos elementos morfológicos e sobre a textura como outro elemento morfológico, são o que vai dar embasamento para essa análise sobre os exemplos que vão ser colocados aqui. Né? Então, esse aqui são colocados então os elementos morfológicos que Adonis Adondes define como uma caixa de ferramentas, né, para a formação para a construção das mensagens visuais. Então, a textura e a cor já foram apresentadas separadamente, os demais elementos estavam lá naquela apresentação geral de introdução à linguagem visual. E aí os aspectos manipulativos vão ser importantes da gente entender as decisões de concepção da prancha mesmo. Então, por meio do olhar frio e calculista, né, que é aquilo que eu falo, então, quando a gente bate o olho numa prancha, a gente tem aquele estado de pré-atenção, que é o todo, né, quando a gente faz uma leitura geral, e o estado de atenção visual, que é aquele momento onde a gente vai prestar atenção em cada um dos elementos separadamente. Quando a gente faz essa leitura do todo e essa análise fria e calculista, são esses elementos de forma e espaço, equilíbrio, tensão, nivelamento, simetria, ritmo, esses aspectos manipulativos dos elementos morfológicos que vão fazer essa construção, né, correta no sentido de transmitir realmente aquela mensagem que pretendia ser transmitida, né? E aí aqui, né, eu começo com uma prancha, um exemplo de uma prancha de arquitetura, que a gente vê a divisão da prancha em três partes, né? Então a gente vê que ela foi feita a formação de três faixas verticais aqui e que houve um uso de diagonal, só que uma diagonal arredondada, né? Então a gente vê que o fato de usar a diagonal traz uma movimentação para a prancha. E o fato de arredondar essa diagonal, ele dá esse sentido de radial, né? Então é como se eu tivesse um centro de direcionamento desse movimento aqui no canto inferior esquerdo e dele saíssem esses raios que fossem fazer a divisão da prancha. Especificamente nesse projeto, né, o que eu vou falar aqui de aspectos muito gerais do projeto, que eu não vou, né, eu não me ative a explicação do que é cada um deles em si, eu tô mais pegando esses aspectos visuais de compatibilização mesmo. Mas a gente vê que o projeto que foi desenvolvido aqui, as próprias linhas da arquitetura, né, da construção ali que está sendo retratada, o projeto, ele tem esse sentido de arredondamento. Então foi pego um elemento do projeto em si e usado como argumento para divisão das informações na prancha. A gente vê que é uma prancha grande, né? Porque ela tem muitas informações minuciosas e ela teria que ser grande para fazer caber isso tudo. E aí a gente vê que foi colocada uma faixa né? Eu tenho os renders aqui do lado direito, tomando uma proporção maior da prancha. Então, se eu pego em espaço, né, em volume ocupado aqui, esses renders são o que ocupam o volume maior. Depois, essa faixa central aqui tem uma cor sólida, né, com alguns desenhos técnicos, né, então vistas de realmente como se fosse dos pavimentos desse edifício, né, que está sendo retratado aqui. E aí, quando a gente vê, de uma forma geral, é uma prancha com bastante informação, né, assim, além de realmente trazer ali as informações, ela tem muitos elementos nela. Então, ela, em alguns momentos, ela pode se tornar um pouco confusa. Esse daqui é interessante, que é uma prancha que é muito alinhada às linhas do próprio projeto. Então a gente vê na parte de cima aqui, né, tá explicando aqui como a Escola Nacional de Café,
E aí a gente vê nessa parte de cima que existem ângulos de, né, no próprio projeto arquitetônico ali daquele edifício, que a gente vê que é aplicado esse mesmo sentido de angulação, de áreas pontiagudas, né, e triangulares, é aplicada essa mesma linguagem na divisão das áreas da prancha. Então, a própria área de imagem, né, a delimitação dela aqui, ela vai sempre por um triângulo, então o que aparece aqui dentro já é dentro de um triângulo, e existe também essa construção das linhas aqui de separação usando aquela mesma identidade. Se a gente para olhar, ela não tem simetria, né? Ela tem um certo... A gente não consegue traçar um eixo central ali onde a gente vê uma distribuição de elementos iguais, mas ela tem um certo equilíbrio. A parte de cima dela tem um peso maior em relação à parte de baixo, ela é equilibrada, só que ela também, por mudanças muito bruscas de direção dessas linhas ali que faz a divisão das áreas, a gente tem uma certa dificuldade, por exemplo, de estabelecer a hierarquia de informação. Quando a gente olha lá no topo, tudo bem, né? Tem um título aqui na esquerda, tem um render do prédio ali da escola à direita, então essa primeira área ali, teoricamente é por onde a gente começa a leitura e depois a gente vai descendo. Mas nessa parte de baixo, tudo está muito cheio, né? Tem um excesso de informação muito grande aqui nessa parte de baixo. Então, como compatibilização de linguagem visual, foi interessante o recurso. Então, a escolha da cor, né? Foi pego um cinza parecido com o que já é usado lá no prédio, né? No projeto. Esse sentido de ângulos também é muito parecido com o que já é usado, só que houve um exagero, né? Nessa quantidade de informações que foram colocadas aqui. Essa já é uma que foi feita uma divisão, né? Tem uma certa sobreposição de esquemas aqui nessa prancha, se a gente for olhar. Ela foi dividida ao meio, né? Então a gente vê essa segmentação dela ao meio. E tem uma sobreposição dessa linha amarela que passa na frente dela, ela passa por cima das duas áreas ali, fazendo uma segmentação de áreas onde são colocadas outras informações. Então a gente vê um sentido de divisão simétrico, né? De metade, a parte de cima metade, a parte de baixo outra metade. E cada uma delas traz um tipo de informação diferente, se a gente for olhar. A parte de cima está com um render, com pouca informação, existe aquele texto lá, mas a gente vê uma valorização maior dessa área do render, para a gente entender o projeto prioritariamente. Na parte de baixo, a cor já é mais clara, né? A cor de fundo, enquanto a lá de cima estava preta, a parte de baixo é branca, só que existe um posicionamento de várias outras informações ali embaixo. Então, assim, talvez para diminuir o peso da prancha, foi tomada essa decisão de deixar a parte de baixo branca, né? Para não haver um acúmulo de mais informações, porque já seria colocado muito mais imagens ali embaixo, a própria visualização, né, do esqueminha quando a gente olha aqui, tem uma visão esquemática do desenvolvimento do volume, né, que eles colocam. Então, tem uma parte da concepção do próprio projeto em si. Então, se a gente for interpretar isso aqui, poderia ser tipo uma geração de alternativa da nossa área, né? Então, é como se fosse o projeto final aqui na parte de cima, uma faixa diagonal aqui escolhida para botar geração de alternativa, a outra faixa, né, que tem finalização diagonal aqui com vistas internas do lugar, então é como se fosse uma vista de detalhes do projeto que a gente está desenvolvendo. Um ponto de atenção aqui nessa prancha foi a decisão de colocar esses elementos circulares. Se a gente para ver essa compatibilização, esses círculozinhos geram uma quebra, né? É aquele ponto de o contraste de forma, mas talvez não bem executado, porque ele gera uma quebra e aí aquilo fica meio estranho, né, em relação a todo o resto que é formado por ângulos mais retos ou linhas perpendiculares, né? Então tem uma certa ruptura ali na escolha desses elementos em si. Essa prancha é super interessante, né? Ela escolheu não usar a perpendicular e a paralela, assim, né? A linha vertical e horizontal, então não tem em relação a ela, só dentro das informações, né? A gente vê os textinhos seguem realmente uma linha, até por facilidade de leitura, talvez,
mas a segmentação das áreas onde foram colocadas as informações, ela não é paralela entre si, né? Então, existe um paralelismo entre essas linhas aqui, mas essas, que seriam as verticais, estão abrindo uma em relação à outra. Então, a gente vê que tem um equilíbrio na prancha, tem esse sentido de equilíbrio. Foi colocada uma imagem, né, de render aqui e outra aqui, então, do ponto de vista de equilíbrio de pesos, a gente vê que isso funcionou, né? Então, é uma imagem mais clara e com mais informação em cada um desses pontos para dar uma certa equilibrada. E a parte, né, de... A gente vê que tem tipo uma vista explodida do terreno, aqui, por exemplo, que é um recurso que a gente vai ver mais pra frente. Tem essa vista superior, como seja o detalhamento técnico aqui no centro. Então, também é uma prancha que traz muitas etapas de desenvolvimento do projeto e traz uma argumentação projetual grande. E aí, a própria seleção do... Né, quando a gente olha aqui com mais atenção, por exemplo, a própria arquitetura das casinhas, né, que são colocadas aqui, né, são trapézios, assim, essa escolha de colocar estruturas mais trapezoidais teve a ver com o próprio projeto que foi desenvolvido, né? Então, é uma compatibilidade da linguagem visual do projeto e da prancha de apresentação. Aqui já é uma que me incomoda um pouco, porque foi tomada essa decisão de deixar essa área branca muito grande. Isso é um elemento que é importante a gente prestar atenção, que a gente tem o costume de achar que o branco é neutro, o branco é vazio, então ele sempre vai dar essa sensação de leveza. E na verdade, dependendo do contraste que a gente cria, o que a gente coloca do lado desse branco, a gente acaba criando né, a gente bota um peso muito grande nesse branco também. Então, nem sempre deixar o branco é uma decisão que vai trazer calma, estabilidade, tranquilidade, nem sempre. Depende muito do jeito que a gente está usando. Aqui é um exemplo de como que o branco acabou ficando, né, muito pesado, assim. Porque foi tomada essa decisão, então, de uso de diagonais. Né, tem uma... nas linhas horizontais é como se fossem os pavimentos, né? A gente vê que tem essa... Ele segue essas linhas horizontais para a exposição das imagens que estão ali de fundo, né? Como se fosse um detalhamento técnico. E aí tomou-se a decisão de usar essa diagonal aqui, atravessando, né, a prancha inteira, para posicionamento dos renders. E aí o nosso olhar vai direto nessa faixa colorida ali central e é como se o resto da prancha todo ficasse apagado demais, né? O branco, em vez de neutralizar, ele acabou ficando incompatível. Então, assim, colocaram, por exemplo, uma linha preta de divisão dessa área de cima aqui em relação a, né, em contato com uma linha amarela que fazia esse X e mais esse branco todo de fundo aqui, ele acaba ficando com a sensação de uma prancha não finalizada, né? Parece que ela ainda está em processo de ser feita. Tem uma certa incompatibilidade na cartela de cores mesmo, talvez nos renders teve muita aplicação de cor diferente, né? A gente olha na anterior lá, teve render também do mesmo jeito, só que a gente vê uma predominância das cores preto, verde, branco e marrom, né? Então tem uma certa compatibilidade. Quando a gente vem pra cá, tem uma miscelânea muito grande de cores aqui, então o verde aparece, mas é a interface com o vermelho, e aí na prancha tem o amarelo fazendo essa linha de divisão. Então, assim, é uma prancha que, apesar do elemento mais pesado ser pequeno, né, uma faixa mais pesada ali pequena, ele acabou deixando ela toda desequilibrada. Então, gera essa sensação de falta de equilíbrio na prancha. Essa daqui é uma que eu também acho muito interessante, esse recurso de usar como se fosse sketching, né? Então, se a gente aproxima aqui, a gente vê que é como se fosse as informações que são colocadas de cada uma das áreas são escritas à mão, né? Então, ele traz pra gente essa sensação de que é um projeto que ainda está sendo desenvolvido, né? Então, é algo que não está 100% finalizado. Essa decisão, por exemplo, de como contrapor uma imagem renderizada final, sabendo que eu quero destacar apenas algumas partes. Então, é como se ele tivesse pego uma imagem inteira de fundo, né, que está aqui, a gente vê o horizonte, então é como se isso aqui fosse uma imagem inteira de fundo e que com esses círculos que ele coloca aqui, que é feita uma alteração de tamanho entre eles,
dentro dos círculos ele coloca essa finalização completa. Então, se a gente estivesse fazendo, por exemplo, um sketch de produto, fazer o sketch em total sem finalizar, né, sem colocar o acabamento e fazer círculos de destaque apenas das partes que eu quero explicar. Então, digamos que eu estou explicando o mecanismo de abertura da tampa, depois eu estou explicando o sistema de aquecimento da base. Eu fazer o acabamento só dessas partes me dá o destaque para onde o olho do meu interlocutor precisa ser direcionado, né? E aí, além de tudo, é coerente porque existe um equilíbrio na prancha, né? Um equilíbrio de pesos, apesar de não haver simetria, né? Então, aqui é uma prancha interessante porque ela traz esse sentido do movimento. Por já ser escrito à mão, a caixinha feita em volta ali é à mão, tem esse ar de uma coisa mais solta, mais espontânea, né? Aqui já é uma outra, que parece que é uma escultura da Lamborghini, se eu não me engano. E a gente vê do ponto de vista da prancha inteira, uma prancha muito mais limpa, né? O peso visual maior tá para baixo, então ele coloca como se fosse um horizonte, né, ali aparecendo, a Lamborghini tá lá do lado, né? Tem a Lamborghini no canto aqui, o ser humano, né, que é se a gente fosse imaginar isso como um painel de estilo de vida, o símbolo ali do sucesso, talvez, né, para a Lamborghini, ele está centralizado, quase centralizado, né, ele está entre a Lamborghini e a escultura, então tem essa visão ali do horizonte, do céu muito grande, então o que foi usado foi essa imagem toda do céu para fazer essa sobreposição das imagens de projeto, então tem o render da escultura final, que está aqui aparecendo, tem uma vista, né? Aqui talvez seja uma vista frontal e tem as duas laterais dele aqui aparecendo, mostrando talvez como seriam as outras, para entendimento total do projeto. Tem uma parte aqui né, como se fosse do processo de concepção, de onde que ela apareceu e como que ela foi sendo, né? Então tem essa construção do caminho que como se fosse uma historinha da geração de alternativas. E no fundo tem o detalhamento técnico, né? Então a gente vê que essa imagem aqui em branco no fundo tá fazendo esse detalhamento técnico, né? Não chega a ser um detalhamento com cota, né? Mas assim, faz essa explicação talvez da estrutura interna, como é que ela funcionaria. Aqui talvez uma vista da praça, né? De onde que como que ela ficaria sendo vista de cima. Enfim, mas é uma prancha em que os contrastes não são muito intensos, nem de cor, nem de forma, né? A gente vê que existe uma certa tem uma estabilidade grande, então esse peso visual todo ali para baixo e apontando para o céu, né? Então é como se o nosso olhar estivesse subindo e se direcionando para cima. Tem essa questão de algo estável e equilibrado aqui nessa prancha. Essa já é uma que é interessante, que eles usaram as linhas do render, né? A gente vê essas duas diagonais que foram construídas aqui, são as linhas que vão para o ponto de fuga em relação à cena. Né? Então, o que foi feito foi também trazer o peso visual todo para baixo. Ele veio aqui a imagem onde existe mais cores, mais elementos, mais texturas, né? As cores mais escuras também estão aqui para baixo. E aí foi aproveitado esse ângulo dele para fazer a divisão com o restante da prancha, né? Lá na parte de cima, onde é um detalhamento mais técnico, da explicação dos pavimentos, né? Aqui, né, como se fosse mostrando, partindo do bloquinho total e fazendo esse detalhamento da parte interna, como é que ele funciona. Então, ali a gente vê uma formação de colunas mais organizadas, né, mas com um peso visual menor em relação ao que está ali embaixo. Então, existe o nosso olhar primeiro vai aqui para a parte de baixo, depois eu vou olhar com calma para cima para entender cada uma dessas informações ali. Essa já é né, um projeto que vem... se a gente olhar o projeto, é isso aqui, né? É como se fosse um pêndulo para pessoas, talvez, planarem em cima de um safari, alguma coisa assim, pela própria posição que eles colocam aqui. Então, a gente vê que a inspiração aparece aqui, né? É como se fosse uma criancinha que solta esse balão, e aí tem esse sentido aqui da concepção dele. Então, poderia, por exemplo, ser uma geração de alternativa colocada aqui. A parte né, da inspiração e do conceito, ela pode aparecer de uma maneira dessa dentro da prancha. Então, talvez o que foi
determinado que seria transmitido é a leveza de uma criança que solta esse balão e ele vai pro vento, né? Então tem um sentido realmente de deixar essa prancha toda leve. Mesma coisa, né? Trouxeram o peso visual para a parte de baixo da prancha, que é onde aparecem as cores mais escuras e mais intensas aqui, onde tem mais elementos posicionados. Ah, tem um trabalho de escala aqui, porque ele aproveita como se fosse um balão que está mais perto do observador e faz essa explicação, esse detalhamento, né? Ele bota uma vista de corte aqui explicando que tem uma pessoa aqui embaixo, uma pessoa sentada aqui, como que seria a divisão interna dele lá, a gente consegue ver nesse que está mais perto. E à medida que ele vai indo em direção ao horizonte, ele vai reduzindo o tamanho dos outros exemplares. Então tem um aqui, outro aqui, que é como se fossem vários voando simultaneamente, dá esse sentido para a gente de profundidade. Então é aquele uso da escala que eu falo na apresentação da linguagem visual. Quando eu mudo o tamanho de um em relação ao outro, eu mexo na noção de profundidade da prancha. Então, tem uma estabilidade do horizonte aqui, né? Não foi tomada a decisão de aplicar grandes ângulos ali para ponto de fuga, por exemplo, né? Foi tomada essa decisão de uma vista mais frontal e mais estável, né? Mais equilibrada. E esses balões vão trazendo essa sensação do leve. Tem uma questão da prancha também, então para cima ele vai ficando branco, vai ficando mais claro, onde ele foi colocado essa geração de alternativa. E existe uma gradação tonal suave que vai chegando. Os balões também não são de cores muito intensas, né? Ele não é colocado, por exemplo, como se fosse um balão a gás, assim, aqueles que são super coloridos. Não parece ser o caso dele aqui. Ele geraria um contraste enorme com o contexto. E nessa prancha foi tomada a decisão de dar a sensação de que o balão é algo que não é nem para aparecer naquela paisagem. É como se o balão fosse exercesse apenas a função de carregar a pessoa ali, e é como se ele se mesclasse no horizonte, como se ele não interferisse na vista que o outro balão está tendo do horizonte, né? E traz essa sensação mesmo. Aqui já é uma prancha que, né, o render ficou na parte superior, então aqui a gente já vê um peso maior na parte superior da prancha. E para baixo, basicamente detalhamento técnico, né? A gente vê as linhas brancas em relação ao fundo escuro, ele dá, como mensagem visual, ele passa pra gente essa ideia da engenharia, do projeto sendo desenvolvido, dos cálculos estruturais sendo feitos, né? Então ele tem um pouco esse sentido de projeto em andamento ainda. Aqui já é uma prancha que talvez seja muito mais no sentido de trazer uma sensação do que de necessariamente explicar um projeto, né? Então a gente vê a escolha dessas linhas, né? As linhas que descem retas e vêm abrindo na nossa direção, ela dá essa sensação de um ponto de fuga, né? Então é como se essas linhas estivessem se encontrando lá, onde está o textinho escrito em vermelho ali, formando um ponto de fuga. Existe um peso maior na parte de baixo, obviamente, né? Ele foi posicionado aqui. Tem uma condução do olhar do espectador aqui da parte de cima em direção à parte de baixo. Então é meio que assim, para não deixar dúvidas de onde a atenção deveria estar, ele desceu aquela linha amarela e colocou ele todo naquela relação. Com as linhas amarelas da própria prancha, ele construiu esse sentido da perspectiva também, o que traz um movimento, né? Seria muito diferente, por exemplo, se ele tivesse colocado essas linhas centralizadas. Se a gente estivesse vendo uma abertura simétrica em relação ao eixo central ali, que não foi o caso. Então a gente vê que teve um deslocamento dessa linha para a direita da prancha. O próprio ponto de fuga escolhido da cena, que ele traz uma sensação mais de movimento, então ele usa mais a diagonal, né? Se a gente pega essa linha verde aqui, ó, a gente vê que tem o uso de uma diagonal que se encaixa nessa linha vertical aqui. Então tem uma certa formação de ângulo, inclusive, nessa prancha. Apesar dela ser estável, equilibrada, tem um sentido de movimentação ali, né? Que é como se fosse aquele ponto que na apresentação lá de linguagem visual fala do aguçamento. É esse aguçamento. Então a gente olha e fala, mas não está no centro, nem no vertical, nem no horizontal. Então é como se ele gerasse um ponto ali de atenção, mas que não chega a ser desconfortável
porque ele foge realmente do centro da prancha, né? Então, nitidamente ele está fora do centro da prancha, então ele não gera esse estranhamento, a gente vê que foi proposital. Aqui é uma prancha que eu acho super interessante, que ela é uma prancha de uma igreja, né? É um projeto de apresentação. A gente vê aqui que é uma apresentação de um projeto, né, da Unicinos ali, tem o nome do aluno, talvez do professor aqui, e aí ele está contando a história, né, dessa igreja de Santa Maria, que é o marco de Canaveses em Portugal. Então é uma igreja com lugar sagrado, com todos os elementos são pensados pela carga simbólica e tal. Então, assim, é um projeto de arquitetura que já existe, que está sendo apresentado por meio dessa prancha. E aí, as escolhas da própria posicionamento da prancha, em alguns momentos ela é um pouco infeliz, porque, né, existe uma mistura de muitos elementos aqui. A gente vê que teve o uso de uma diagonal, né? Então tem esse, como se fosse essa metade de um trapézio aqui, né? Um trapézio irregular aqui, assimétrico, que foi colocado com informação aqui, com uma sobreposição na imagem. Aí aqui já tem um desenho à mão, que puxa com linhas bem orgânicas e bem soltas para círculos. Então, assim, tem uma certa... Apesar da prancha visualmente ser interessante, quando a gente bate o olho nela, ela parece uma prancha legal, ela tem uma mistura muito grande de elementos que talvez não seja muito conectada com o que seria a própria intenção né, da igreja que está sendo apresentada aqui. Então, né, talvez tenha uma questão de que ele coloca aqui que a igreja não se fecha à misticidade, mas não chega a ela através do desenho de um espaço sombrio ou de grandes vitrais, mas através de pormenores ou a relação entre eles, não fechando o mundo, mas abrindo-se para ele. Então, talvez tenha uma certa compatibilidade com a arquitetura da igreja. Então, tem essa talvez uma compatibilização ali dessa escolha da diagonal e tal, mas eu falo assim, mistura de muitos elementos porque torna a prancha muito poluída e é difícil a gente prestar atenção em cada coisa. Então, aí tem o círculo com um texto circundando ele ali, então acaba ficando um pouquinho difícil de captar todas as informações. Essa também é uma muito cheia, essa prancha eu deixo ela sempre de exemplo porque ela também é uma muito cheia, que é difícil a gente captar a hierarquia de informação aqui. Então, é difícil a gente entender o que é o projeto, especificamente. A gente vê que aqui parece que são partes do projeto, né? Então, tem com um nomezinho, né, em cima o que é. E aí, esses daqui tem um círculo vermelho em volta, esses daqui de baixo não tem o círculo verde, perdão. Esses embaixo aqui já não tem o círculo verde em volta, então fica parecendo que é diferente, que ele tem um peso menor. Também teve uso dessa diagonal aqui, né, para aplicação, então tem sobreposição de muitas figuras. Se a gente olha, tem essa diagonal, aí tem uma imagem de fundo que passa aqui por trás, depois tem uma outra diagonal aqui em cima, com a sobreposição de mais um trapézio. Então existe um exagero nessa aplicação de informações que, quando a gente passa lá para o estado de pré-atenção para depois entrar na atenção visual, o estado de pré-atenção daqui é confuso. Então a gente já vê que nem a cartela de cor é bem definida, existe o vermelho e o verde aqui num canto, lá em cima a gente já vê o azul junto com o branco, então cuidar com a compatibilização disso. Aqui já é uma que o próprio projeto em si, ele parece ser uma coisa super orgânica, né? Quando a gente olha aqui a linha de construção do projeto, mas a imagem tem essa divisão bem reta, assim, né? Então, eu fico com uma certa dúvida porque o projeto parece ser super curvo, super orgânico, né? Com linhas muito mais soltas. E a apresentação dele em forma de prancha ficou muito geometrizada, muito simétrica, muito equilibrada. Talvez não seria o ideal para esse projeto. Aqui é uma prancha interessante que usa perspectiva, né? Então, enquanto algumas outras lá escolhiam fazer essa representação só de vista superior, essa daqui escolheu fazer a apresentação dos pavimentos com uma vista explodida e em perspectiva, né? Então, tem essa aplicação aqui de ângulos, né, de diagonais que são conectadas com a própria representação das vistas.
E aí, né, se a gente for olhar também o peso visual, fica parecendo que é a parte de baixo porque ele é escuro. Mas lá na apresentação de linguagem visual, quando a gente fala de positivo e negativo, a Adonis fala pra gente que não necessariamente o positivo é o que tá branco e o negativo é o que tá preto. Depende muito do que atrai mais a nossa atenção para aquele, né, dentro daquele quadro que a gente está observando. Se a gente for olhar por contraste, o nosso olhar vai muito mais direcionado para essa parte branca de cima. Então, aqui é um exemplo também de como o branco se torna mais pesado. É como se o peso visual maior ficasse em torno dessa imagem branca aqui. E a parte de baixo acaba que quase que mescla, né? Esse render aqui fica um pouco apagado em relação àquele brancão que é colocado lá de cima. Essa já é uma prancha de apresentação de projeto, de produto, né? Que eu acho super interessante. Aqui ele mostra todo o caminhar do desenvolvimento do projeto. Então ele mostra ele primeiro a inspiração. Então de onde que saiu a inspiração para o desenvolvimento da peça? Foi da azeitona, então ele pega ela primeiro aqui no pé, depois mostra como que é, quase que é a anatomia dela, né? Então como que ela é fechada, ela cortada no meio, o caroço separadamente, como que isso direcionou para a geração de alternativa. Então aqui está mostrando as vistas, né, do próprio produto. Aqui tem vistas mais esquemáticas de como que ele funcionaria, com o render centralizado, né? Ele está centralizado aqui na prancha. E aí aqui tem a explicação das situações de uso. Então, situação de uso 1, situação de uso 2, situação 3, a própria seleção das cores, né? Como que foi feito, então a maneira que ele apresentou a cartela de cor. E essa linguagem aqui, deixa eu até apagar para não interferir na interpretação. Mas essa linguagem aqui, se a gente olha, ela tem muito sentido de sketching, né? Ela parece muito uma representação de produto que não está finalizado ainda, é como se o projeto ainda estivesse sendo desenvolvido, as coisas são escritas à mão, com a setinha puxada. Então, como mensagem construída pela prancha, a gente vê também esse sentido de valorização do projeto e não só do produto final que foi desenvolvido. Aqui tem-se um objetivo de mostrar de onde que saiu a inspiração, como que ela caminhou até chegar naquele produto final. Aqui também é a mesma coisa, né? Ele caminha da mesma forma, então ele mostra a inspiração dele no dente de alho, e aí como que o produto foi sendo desenvolvido, quais são as formas de utilização também dele, né? Vista inferior para mostrar como que a tampinha sai aqui, o paliteiro, o saleiro aqui que a gente vê, como que, né, pela parte de cima a gente já identifica que é. Então, assim, tem uma... Aí no final ele mostra, né, como que é o produto finalizado, em mais de uma vista, né? Aqui ele mostra duas vistas diferentes. Então a gente vê que é uma prancha toda bem suave, não tem uma finalização muito intensa que vai brigar com o todo. Isso é um ponto que é importante da gente pensar quando a gente está fazendo prancha à mão, principalmente as pranchas à mão. Porque a gente não vai ter como chegar com uma imagem como se fosse de uma fotografia, de revista, né? Por isso que até um dos objetivos de não deixar serem utilizados recursos digitais na prancha é nesse sentido. Porque depois a gente peguei a minha inspiração lá porque eu achei uma imagem pronta, uma fotografia muito bonita e que vai me ajudar. Para a gente compatibilizar com o nosso acabamento feito à mão, sempre o peso maior de visualização fica lá em relação ao produto que foi impresso, né? A imagem que foi impressa. Porque é difícil que a gente chegue nesse destaque todo e nessa intensidade de cor, intensidade de acabamento comparável a uma fotografia, né? Então, acaba que o peso fica sempre maior, ele fica deslocado, né? Então, o nosso olhar é atraído para onde ele não deveria estar sendo atraído. Então, aqui a gente observa que foi mantido a escolha de deixar a finalização de todos eles mais suaves. Aqui uma prancha de apresentação de produto, na verdade isso era uma prancha inteira, assim, né, que eu segmentei para ficar mais fácil da gente visualizar. Mas que tem a aplicação aqui na situação de uso, então tem uma, né, interface com a pessoa aqui, tem as vistas em perspectiva também mostrando a lateral e a parte de trás, né, do produto montado, vista explodida de como que o produto funciona, isso aqui é um conteúdo que a gente vai ver mais pra frente, e depois toda a sequência de uso. Então, essa aqui é uma prancha que depois ela vai ser importante como exemplo para vocês. Então,
ela mostra a interação com o usuário, ela mostra a vista explodida e ela mostra a situação de uso, né? Então, o fluxograma de uso, que é bem interessante. Aí aqui eu coloquei algumas feitas à mão também, então tem muito esse sentido de posicionamento dos produtos na prancha, tá? Então aqui a gente vê que é como se fossem dois produtos diferentes, né, na mesma prancha. Poderia, por exemplo, ser uma etapa mais adiantada da geração de alternativa. Então eu fiz a minha geração, selecionei os dois principais e aí eu vou apresentar esses dois principais em forma de prancha. Então aqui tem um uso de diagonais muito grande, né? A própria aplicação do ponto de fuga, aqui ele dá esse sentido das diagonais na construção da prancha. Aqui é uma prancha legal também com essa sobreposição dos produtos, né? Então, tem uma delas está perpendicular em relação à outra, então uma está virada para a direita, a outra está virada para a esquerda. Tem uma sobreposição da imagem, então elas não estão uma do ladinho da outra. A própria sombra dela se sobrepõe, né? Nesse ponto aqui a gente olha, a sombra da outra se sobrepõe a uma imagem que poderia ser geração de alternativas. Então, assim, como apresentar a geração de alternativas junto com o produto final dentro de uma prancha toda feita à mão? Esse é um bom exemplo, né? A renderização fica apenas no produto final e a geração de alternativa fica mais suave, né? O acabamento. Aqui também é uma outra feita à mão que vai bem parecido com o primeiro trabalho de expressão gráfica 4 e com o primeiro trabalho de expressão gráfica e desenho em linguagem visual também. Então, o posicionamento do produto aqui, tomando um volume maior, né, de exposição dele aqui, praticamente centralizado, então foi aplicada a faixa de fundo, então o nosso olhar ele é atraído para aquele ponto. O resto das informações fica meio que como um complemento ali, né? A prancha em si ela é muito cheia, né? Ela tem um volume de informações muito grande e tem vários pontos de cor aplicados, né? Então tem-se que ter um cuidado também na escolha de colocar a cor em muitos pontos da prancha. Porque se tivesse sido colocado a cor só num ponto, escolhido um lugar de equilíbrio maior, assim, da própria finalização, as outras coisas poderiam, por exemplo, estar circundando, ter um sentido radial de explicação ali, de direcionamento. Então, foi uma prancha que ela preenche bem o espaço, só que talvez não tenha ocorrido um planejamento muito cuidadoso antes de finalizar a prancha. Aqui é né, a gente vê a máquina central aqui, que é nesse sentido exatamente que eu tô falando em relação à outra. A escolha foi de colocar a finalizada no centro, então é como se aquele ali fosse o produto final, e as outras todas que aparecem estão com uma finalização mais simples, né? Elas estão só com um cinza ali, uma caneta nanquim com a espessura menor de linha, então não tem o mesmo grau de finalização delas todas. Aqui já é uma, né, que foi decidido pegar essa faixa de fundo inteira, que passa de fora a fora na prancha, então ela é o elemento conector entre as imagens que são apresentadas ali. Pelo grau de acabamento, a gente entende que esse aqui é como se fosse um produto finalizado, e esses daqui seriam imagens mais simplificadas, mais esquemáticas, né, até pelo próprio a posição dele, pelo grau de achura que é aplicado ali. Então é como se tivesse ouvido um cuidado maior de finalização da imagem da esquerda. Aqui, daqui para frente, tem algumas que são interessantes, que é essa tradução da inspiração em forma de produto, né? Então aqui a gente vê a apresentação ali da borboleta como inspiração e como que isso foi traduzido em forma de produto. Então, o que foi extraído de informação visual da inspiração para trazer para o produto. Então, tem uma parte grande da prancha que é direcionada para o posicionamento da inspiração, uma outra parte grande que é colocada para... Uma outra parte grande que é colocada aqui para posicionamento do produto, né? Então, ele também toma um volume grande da prancha. E aqui tem algumas explicações, né? Na lateral aqui tem explicações da vista explodida, de como que é a vista superior, né? Explicações do projeto. Aqui segue a mesma lógica, então o nosso olhar é dividido entre as partes coloridas, que são a inspiração e o produto, e aí depois nas outras partes é utilizado ali para explicar, né, algumas decisões projetuais que foram colocadas.
Aqui a mesma coisa, a gente vê, aqui nesse caso, inclusive, a lula parece que ficou com um espaço bem maior de acabamento do que o próprio tênis, né? Então, se a gente olha nessa distribuição de pesos visuais, é como se a lula fosse o desenho, o produto final. Como se ela tivesse mais em evidência do que o resto das informações na prancha. Aqui, mesma coisa, né? Uma distribuição aqui é mais igualitária, a gente vê o peso grande também no calçado e esse cuidado com o acabamento, né? Tem um acabamento mais minucioso na inspiração aqui que é colocada. Aqui a inspiração já não recebeu acabamento, né? A gente já vê que foi decidido colocar a coloração só no produto, né, no tênis, na figura de fundo laranja e numa vista inferior, como se eu estivesse vendo o solado, né? Então, a inspiração aparece aqui e lá em cima como elemento de conexão visual mesmo, né? Então, como se ele estivesse andando. Trabalhou um pouco com a escala aqui, né? Então, como se a gente estivesse vendo esse 1 aqui bem perto da gente, esse 2 que está se afastando mais e esse 3 que está, né, caminhando lá na direção do fundo. Então, a gente vê esse sentido da escala mesmo no distanciamento. Aqui já é um outro, né, que a gente vê um destaque para as áreas que ele pegou de referência. Então, ele coloriu as áreas aqui na inspiração que foram usadas para trazer para o tênis, mas a distribuição de pesos também é bem, né, ficou mais na parte de baixo da prancha, trazendo o nosso olhar mais para a parte inferior. Aqui é um recurso, né, uma prancha sem acabamento, né, de finalização, ela tá só com feita a caneta, nanquim, ou bique, ou esferográfica. E aí aqui é interessante que tem o recurso, né, que foi utilizado na foto, ajuda a fazer essa complementação. Então a gente vê que a prancha é para plantas, né? Os produtinhos que estão aqui são todos plantinhas e tal. Tem aqui, por exemplo, né, a planta feita sozinha, que talvez como uma forma de compor a prancha, né, de trazer uma distribuição de pesos. Tem uma parte que, por exemplo, poderia ser uma geração de alternativa aqui em cima. Tem aí como se fosse a vista final mesmo, a mais robusta, né, para onde o nosso olhar é mais atraído aqui na esquerda. E aí, na hora de tirar a foto, a pessoa escolheu deixar as plantinhas aqui de fundo quase que como que compondo a prancha, né? Então, aparece um verdinho ou outro ali da prancha que, apesar de não ter finalização nos desenhos, a gente consegue ver na fotografia da prancha. Aqui, né, uma que o volume maior aqui de informação fica aqui na esquerda, as outras poderiam ser geração de alternativa, mas nesse caso acho que são vistas, né, do produto, mas a gente vê que o peso maior fica realmente para o produto acabado. Aqui seria difícil, por exemplo, da gente saber qual dessas alternativas teria sido selecionada. Todas receberam o mesmo grau de acabamento, né? Então a gente vê que todas estão falando de escala e de acabamento e de hierarquização. Aqui a gente não consegue ver muita, né? Porque todos estão praticamente do mesmo tamanho, com o mesmo acabamento, né, de materiais. Então, aqui fica como se fosse uma prancha de geração de alternativa num passo além. É como se fosse aquelas que foram selecionadas para encaminhamento, mas é difícil de selecionar um produto final aqui no meio. Aqui é mais num ponto de explicação, né, os elementos de fluxo aqui, mostrando os movimentos, que foi o que a gente já viu. E esse uso do movimento do próprio produto, né? Então ele está sempre na diagonal ali mostrando essa abertura. A prancha em si, no total, ela ficou um pouco desequilibrada, talvez por uma falta de compatibilização desses movimentos. Então meio que tá cada um indo para um lado. A gente consegue ver quase que um S aqui, né, sendo construído aqui, e um elemento separado. Então tem uma certa ruptura ali na lógica de movimento, né? Ela fica um pouco desequilibrada. Aqui já é uma que a gente vê também a inspiração na parte superior e aparentemente o produto na parte inferior, né? Tem uma certa... A prancha parece não ter sido muito planejada também, parece que as coisas foram só posicionadas, né? Então a gente vê o produto na parte de baixo lá com a perspectiva e a parte de cima ali com a inspiração também muito grande, né? A escala de uma coisa em relação à outra, a inspiração tomou um volume muito grande
da página. E aí é isso, então, né, os conteúdos que ficam como complemento aqui são a introdução à linguagem visual, a textura, e aí aqui, né, a prancha de apresentação foi o que a gente acabou de ver. O que fica como complemento aqui é a cor como elemento morfológico também. Então aqui a gente chega à finalização desse bloquinho de 4 conteúdos principais, que é da aplicação da linguagem visual em projetos, né, de design, de uma forma mais geral, e como apresentá-los por meio de pranchas, né? Então colocando essas informações todas em contato. Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.